E aí, pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo conhece a TOTUS? Alguém? Conhece? TOTUS? TOTUS? Boa! TOTBS. Os caras chamam de tudo quanto é coisa. Bom, a ideia aqui é a gente vem em HA, né? Porque a gente acredita que a resiliência é a base para qualquer coisa. Então, a ideia é a gente contar como é que foi a nossa história, né? Como que foi o caminho de pegar uma empresa como a TOTUS, que tem um histórico bem tradicional, de ser uma empresa de ERP, né? Que desenvolve um software para um mercado mais tradicional ainda, né? É o mercado corporativo, e levar isso para o mundo do OpenStack, né? Criar uma nuvem mesmo, trabalhar com automação, trabalhar com todo esse nível de tecnologia que o mercado ainda encara como algo disruptivo, algo novo, né? Então, falando um pouco sobre a TOTUS. TOTUS é líder no segmento de ERP, empresa de desenvolvimento de software mesmo, né? Core. E é a maior da América Latina, somos também os maiores do Brasil, temos 50% de market share. O que mais? Somos em 12 mil TOTWers. E é uma empresa legal de trabalhar. Bom, eu não vou ficar enrolando muito, falando muito de TOTUS, né? Vou deixar o HA falar um pouco também. A ideia é a gente contextualizar o que a gente faz na TOTUS, em que área a gente trabalha na TOTUS, para entender aonde que o OpenStack entrou, para que a gente consiga mostrar para vocês o ganho que a gente teve da demanda que chegou para a área de cloud da TOTUS. Então, aqui o Edu falou mais sobre a TOTUS, e aí, falando da área de cloud, especificamente, a gente está aí, desde 2000, pegando softwares da TOTUS, colocando dentro do data center da TOTUS e provendo para os clientes um acesso SaaS, um acesso via internet. Então, o cliente só tem acesso ao RP da TOTUS e do produto para dentro é totalmente administrado pela área de cloud. Então, apesar de todo mundo conhecer a TOTUS como é uma empresa que vende aquele software de caixinha, um software on-premise, desde 2000 ela já fazia cloud para alguns clientes. Então, hoje a gente não tem uma abrangência muito grande dos clientes da TOTUS, somente 10% deles estão na nossa nuvem. E a tendência é que agora esse número cresça pelo movimento de cloud que vem acontecendo. As empresas agora começam a confiar mais em cloud e começam a hospedar as coisas em cloud. Acho que até é um ponto interessante, né? Desde 2000 a gente está fazendo isso, mas o projeto que a gente chama de cloudificação, ele começou ali em 2014, né? Então, em 2014 foi quando realmente a gente começou a querer fazer essa prestação de serviço de forma mais otimizada. Então, instalar uma infraestrutura e instalar o software para o cliente, preparar toda essa operação de forma manual, ela acaba não sendo eficiente. Então, a gente demorava até 45 dias para entregar um ambiente inteiro para um cliente, que acaba sendo um ambiente complexo, né? Com o nosso modelo de cloudificação, onde a gente tem uma plataforma que orquestra toda essa parte, toda a instalação do software e o provisionamento de infraestrutura, com isso a gente passou desses 45 dias de entrega para 2 horas. Então, quer dizer, é um ganho significativo para a nossa operação, né? Fora o número de pessoas que a gente tem agora trabalhando em cima, fazendo um trabalho repetitivo, que agora tem espaço para poder pensar em coisas mais interessantes, mais otimizadas e mais complexas, né? Bom, falando aqui mostrando alguns dos nossos clientes que têm cloud, né? Acho que é só para ilustrar, exemplificar. Esse é o nosso time, né? É um time que começou pequeno, a gente começou ali com 20 e poucas pessoas. No final do ano passado, já estávamos em 35 pessoas. Agora temos para esse ano aqui mais 16 vagas, já contratamos algumas e estamos seguindo em frente, montando um time, aumentando o time, porque realmente o projeto está tomando corpo, né? Então vamos lá, os desafios, né? Por que fazer uma nuvem? Para que a gente fez isso, Ale? Alguém aqui já tem OpenStack em produção com o cliente? 2, 3. Um em cima. Então, a gente quis
trabalhar com o OpenStack, a gente entendeu que era o software, naquele momento, em 2014, que teria a maior condição de atender a nossa demanda. Então, se a gente olhar para a nossa operação em 2014, era uma operação tradicional de data center, chamado para tudo quanto é lado, o time disso, o time daquilo, quando tem um problema, o problema nunca é meu. E a gente quis mudar essa forma de trabalho. A gente escolheu o OpenStack e, com isso, também criar um novo modelo para dentro do time, com pessoas que tivessem uma cabeça diferente de trabalho, que pensasse mais em cloud, que fosse multidisciplinar, não tivesse essa questão, só manjo de rede, só manjo de storage. E, com isso, a gente conseguiu montar essa nuvem para atender essa demanda que a gente tinha de colocar muitos clientes num curto espaço de tempo para atender a demanda que estava tendo na TOTVS para a instalação de clientes em cloud. Então, o projeto da plataforma foi construído um middleware, onde a gente orquestra nuvens. Então, nesse contexto está inserido não só a nuvem que a gente subiu com o OpenStack, mas a gente também orquestra os produtos da TOTVS na Amazon, e agora, em agosto, vai sair também no Azure. Então, a gente construiu um middleware que tem toda a regra de negócio do modelo de cloud, e a gente consegue orquestrar isso não só na nuvem da TOTVS, em cima de OpenStack, mas como nas nuvens públicas também. Ponto importante também foi a viabilidade técnica e financeira que foi colocada nessa história como motivador, né? Então, assim, com a otimização que a gente fez, utilizando as tecnologias certas para o nosso workload, a gente tem uma vantagem que a gente conhece o workload que vai rodar na nossa infraestrutura, né? Acho que poucas empresas têm essa sorte, no final das contas, porque todo mundo que é service provider acaba entregando a infraestrutura, acaba entregando o ambiente para sei lá que aplicação, para rodar qualquer tipo de workload, né? Então, no nosso caso, a gente tem essa vantagem, né? A gente tem uma previsibilidade do que vai rodar ali. Então, a gente pode utilizar tecnologias que sejam mais otimizadas para cada um dos fins. Isso, no final das contas, deu também uma saúde financeira para o projeto, né? A gente conseguiu ser mais otimizado do que uma infraestrutura tradicional, onde a gente acabava tendo muito desperdício de recursos, né? Então, utilizando esse modelo automatizado, onde a gente tem tudo mais bem integrado, a gente ganhou uma eficiência, inclusive financeira, com esse projeto. Vamos lá. Quais componentes que a gente testou, né? Quem foram os players que participaram desse início de projeto? Que é a parte mais difícil. Pelo menos, quando a gente começou esse projeto, foi muito difícil encontrar quem eram os players de mercado que podiam ajudar a gente, tanto na comunidade quanto no mundo enterprise, né? Escolher a tecnologia é algo muito difícil. Pelo menos naquela época era mais ainda, porque existia muito pouca coisa, principalmente madura, né? Então, a gente trabalhou com todos esses players aqui, né? Testamos soluções de todos eles e acabamos escolhendo alguns, né? Então, escolhemos trabalhar com esses players aqui, né? A Nubelio, que acabou ajudando a gente durante a fase inicial de implementação do projeto, né? Red Hat, que foi a distribuição que a gente acabou escolhendo, né? Apoiou muito a gente durante todo o processo, continua apoiando, né? Continua com a gente. A Microsoft, que parece, né, estranho estar aqui dentro do evento do OpenStack, assim, o logo da Microsoft ali, mas Microsoft loves Linux, né? E é interessante que, na verdade, a gente tem uma estrutura de DB as a Service, né, que é algo que a gente sentiu muita dificuldade de ter, e como grande parte do nosso parque é de SQL Server, então a gente precisava de uma solução de orquestração de SQL Server, além de Oracle e MySQL também, que é outro que a gente usa bastante nos produtos, mas SQL Server é a maior parte. Então, a gente acabou colocando um componente da Microsoft, que é o Azure Pack, para fazer a orquestração, e aí a gente desenvolveu uma stack de software para poder orquestrar tudo isso em conjunto com o OpenStack, né? Então, a gente criou o nosso próprio gateway para poder colar todos os componentes que ainda não estavam prontos para trabalhar em conjunto. Bom, vamos falar, então, de cada um desses componentes, né? E como eles se encaixaram e como foi o processo decisório deles, que acho que isso é um negócio legal
para todo mundo aqui da comunidade que está mexendo com OpenStack ou vai começar a mexer, ou né, já está passando por esse tipo de situação, que é explorar esse mundo aí. Então, da parte física de rede, a gente optou pela Cisco. Então, os pontos de decisões para a gente foi a questão da maturidade da solução que eles têm. Então, quando a gente fala de rede, a Cisco é líder de mercado. O time já tinha o conhecimento em cima de Cisco. E também a gente apostou na arquitetura deles de Spine Leaf. Então, não sei se todo mundo conhece, mas é uma arquitetura que eles lançaram com o ACI. Então, a gente tem o ACI como core da nossa rede, da nuvem. E o time gostou muito da solução. Como já tinham conhecimento, como já tinham vivência com o Cisco, a gente optou por seguir com a solução deles. Falando da parte lógica... Falando da parte lógica, a gente escolheu o Nuage. Então, várias pessoas falaram do problema do neutro, que o neutro é um problema, e realmente para a gente também foi um problema nos testes que a gente executou, principalmente quando a gente falava de retorno em caso de problema. Então, como a gente queria segmentar cada cliente numa rede, e a gente tinha 3.000 clientes, quando eu colocava 3.000 clientes para dentro do OpenStack com neutro, o tempo de recovery dele era mais de 1 hora, para ele recalcular para ele replicar todo o metadata. Então, a gente procurou por soluções de mercado e a gente entendeu que a Nuage era a empresa que tinha mais cases de sucesso. Então, para a gente, naquela época, como estava trabalhando com um software que quase ninguém mexia, saber quem eram os cases de sucesso das soluções que a gente estava escolhendo era muito importante. E a Nuage tinha bastante case, principalmente lá na Europa, com o case do Santander. A maturidade da solução, a solução estava pronta, ela funcionava direitinho, era bem resiliente, tinha a parte da escalabilidade, que o Carlos tinha até comentado, a quantidade de host que aguenta. A integração com o OpenStack funcionava muito bem. Os profissionais que já existiam qualificados, com entendimento de SDN, com entendimento de OpenStack, era bem legal. E a administração, que era bem simples, versus as outras soluções. Então, a gente tinha um painel que trazia muita flexibilidade, muita mobilidade para a gente, que era coisa que é bem difícil quando a gente fala em rede, né? O pessoal até comentou que, quando você tem vários equipamentos, cada um usa uma sintaxe, enfim. A Nuage simplificou bastante isso para a gente. Acho que um ponto também que foi interessante é que a gente estava bem cético, né, sobre a solução nesse ponto aqui, porque, primeiro, que o SDN era a parte mais difícil para a gente, escolher o componente SDN, porque é algo que, a partir do momento que você escolhe, já foi, escolheu. Não tem como você voltar atrás, vou trocar o SDN, esquece, não vai trocar, vai ficar com ele. E aí a gente estava, cara, durante o processo foi muito legal, até falaram, né, não acredite em PPT e tal. Então, assim, a gente, durante o processo, os caras são excelentes em fazer apresentação, a gente ficou encantado, mas estava morrendo de medo, porque SDN é a parte pesada. E, para nossa surpresa, cara, funcionou out of the box, assim, tipo, do jeito que chegou, entrou em produção e funcionou. Então, foi bem legal para a gente isso aí. E continua funcionando. E continua. Está no ar. Palo Alto. Para o Faro, a gente escolheu o Palo Alto. Sei lá, se a gente for falar de... Espera que eu acelerei. Se a gente for falar de, sei lá, de Gartner, essas coisas aí, a gente pode até olhar e falar, nossa, está lá no topo e tal. Mas a solução em si, a gente gostou dela, a gente já trabalhava com ela, já tinha um tempo, então já tinha maturidade do time e tal. Ponto muito relevante para a gente é a questão de orquestração via API. Como a gente desenvolveu muito software em cima do OpenStack para poder fazer a orquestração de vários componentes, o Firewall é um deles. O Firewall ele precisa ser 100% orquestrado pelo software. Assim, a gente não tem nenhuma ação manual em cima disso. Então, para isso, a gente testou algumas soluções e o Palo Alto é o que performou melhor para a gente, do ponto de vista de orquestração, resiliência e tal, a escalabilidade dele. Então, assim, comparando ele com outras soluções de mercado, ele é meio, né, pareado com os líderes. Mas a flexibilidade para a orquestração de API foi o que realmente desempatou para a gente. Fala do seu filho aí. Para load balance, a gente foi de F5.
A gente testou outras soluções também, mas o que pegou mais para a gente foi essa questão do suporte à VXLAN. Então, na época que a gente testou, só F5 tinha o suporte à VXLAN, e aí meio que invalidou os outros players, então a gente não... Já conhecia o F5, a gente já tinha no modelo tradicional F5. Quando a gente foi fazer os testes e ver as características dos load balancers na época que tinha integração com o OpenStack, ele era o único que suportava o VXLAN, então a gente acabou optando por ele. E ele também já veio com um bônus aí de já ter a parte de API também bem madura. Já tem bastante gente que já me fizeram várias coisas com o F5, então para a gente também já teve um ganho de conhecimento aí em cima dessa orquestração. Um ponto importante, tá? A gente está falando de fabricante aqui, mas, cara, a gente não tem nenhuma relação com eles. A gente está falando realmente de caso de uso para, sei lá, vocês não baterem a cabeça igual a gente bateu no começo. Perdemos tanto tempo, tivemos um monte de problema ali. Início, desbravar a mata é um negócio difícil, cara. Bom, de servidores. Servidores, a parte de compute, a gente acabou escolhendo o Cisco CS, por causa da arquitetura dele, da maneira como ele funciona. Tem toda a parte de orquestração também via API, então isso facilita bastante para a gente. Tem a parte dele, a gente usa blades, né? Então, essas blades elas facilitam porque você tem um lance de service profile. Então, a gente faz o boot remoto, a gente não tem disco na blade. E aí, se eu tiver um problema de hardware mesmo, o tempo de um reboot, eu estou com esse sistema operacional rodando numa outra máquina. Então, assim, para a gente, a eficiência de operação e a própria capacidade que a arquitetura tem foram bem importantes para a gente escolher esse tipo de solução, né? Então, assim, o CS para a gente também foi uma solução que também não tinha outra concorrente assim no mesmo nível, assim, com o mesmo tipo de entrega, não tinha. Para a parte de storage, a gente foi de NetApp. Então, aqui o ponto determinante, e aí eu puxo o gancho até da apresentação do Thiago, que ele falou sobre SDN, mas lá no finalzinho ele colocou ali como se fosse um checklist do que você precisa para escolher uma solução SDN. Eu até estenderia algum daqueles pontos para todas as decisões que vocês forem tomar. E essa aqui é uma decisão que, olhando para aquele checklist dele, implicava no workload que a gente tinha, que nem o Edu comentou, era bem específico, a gente já sabe qual que é o workload que vai rodar, que é a parte de deduplicação. Então, como a gente instala o software da TOTS, o mesmo software para todos os clientes, com o NetApp, com o dedupe do NetApp, a gente chega a ter 70% de saving de disco, porque o sistema operacional é o mesmo, a imagem que a gente usa é a mesma, a versão do produto é a mesma. Então, para a gente, a parte de storage foi mais pela característica do dedupe do que a parte de integração. A integração de storage, os outros players também tinham, mas o dedupe da NetApp foi o mais eficiente para o nosso workload. Acho que um ponto também é que, na hora que a gente foi buscar também sobre a parte de integração, né, para ajudar a desempatar esse ponto, é o que estava mais maduro, né? O que tinha a maior adoção da comunidade, era o NetApp. Então, com base nisso, a gente também tomou essas decisões, fazendo os testes e tal, indo a fundo em o que poderia ser realmente orquestrado a partir do OpenStack, a partir do nosso gateway de API. A gente viu que a integração é a que estava mais madura, é a que funcionava melhor. E aí a deduplicação foi a tecnologia que deu aquela empurradinha para dar certo, né? De backup. Cara, backup é uma solução interessante essa daí que a gente arrumou. A NetApp comprou uma solução da Riverbed, chamava SteelStore, e aí agora chama AltaVolt. Então, basicamente, ele é um storage, é um gateway de storage. Ele usa como back-end um object storage, né? E ele serve NFS e CIFS, né? Então, a gente desenvolveu uma solução de backup, na verdade, né? Nós fizemos uma solução de backup as a service, onde a gente tem toda uma inteligência para receber os dados, tal, fazer lifecycle dos arquivos e tudo mais, né? Mas isso tudo é armazenado dentro dessa solução, que chama AltaVolt,
que é da NetApp. A gente armazena lá dentro e ele pega esse dado, desduplica, comprime, criptografa e manda para o back-end do Object Storage, né? Então, o Object Storage que a gente acabou escolhendo foi o S3 da AWS. Escolhemos ele basicamente pela resiliência. Tem lá a garantia de 11 noves do arquivo e tal, e backup é um negócio, né? Tá acabando. Olha lá, Red Hat. OpenStack. Para terminar, vai. Falando do OpenStack, a gente optou pela Red Hat, porque a gente também entendeu que eles já tinham bastante cases, já era um produto bem maduro. A contribuição que eles faziam na comunidade era bem importante. E para a TOTOS também tinha a questão do programa de parceria. Então, a TOTOS já era parceira da Red Hat. E, com isso, a gente tinha ganhos para o suporte que a gente iria fazer para os clientes. E também um contato que a gente teve com o time deles a nível global. Então, o pessoal ajudou muito a gente encontrou o pessoal no OpenStack Summit e na semana que a gente passou lá no OpenStack Summit, foi tipo, ganhamos 3 meses de projeto conversando com o pessoal lá que eram os engenheiros da Red Hat. Foi bem legal essa parte para a gente e evoluiu muito o projeto. A gente conseguiu até entregar antes do tempo, graças aos gringos. A gente teve muito tempo de estudo, né? Mas, no final das contas, a gente teve muito tempo de estudo, mas, no final das contas, a gente acabou subindo a nuvem em aproximadamente 3 meses e pouco. Então, assim, foi bem intenso, né? Porque a gente tinha muita coisa para estudar e, realmente, para desenvolver, a gente acabou usando pouco tempo, porque a gente demorou mais tempo estudando, né? Então, aqui é a parte do Gateway de API, que eu falei, né? Eu passei a Microsoft rapidinho, porque a gente já está sem tempo. O Gateway de API, que a gente acabou desenvolvendo dentro de casa, usamos Go e Node.js para fazer. Então, esse cara é o que fica realmente na frente do OpenStack de todas as outras soluções que a gente tem ao redor, né? O Firewall, balanceamento, storage, etc. Então, ele orquestra o OpenStack e orquestra todos os outros componentes. É isso. Então, assim, a ideia era trazer para vocês um briefing da experiência que a gente teve, do nosso processo decisório em cima de todos os componentes que compõem a nossa nuvem hoje. Nossa nuvem está em produção, ela já atende boa parte do nosso workload, são quase 1000 instâncias hoje. É uma nuvem que está no ar desde janeiro, né? Então, assim, ela acaba sendo bem recente ainda, mas ela é bem disruptiva para o modelo que a gente tinha antes. Então, a gente está à disposição para a pergunta, se tiverem dúvidas. Só uma pergunta, tá? Só uma pergunta. Não é uma pergunta, é o uma resto a gente sugestão. está aqui, ó, qualquer coisa. Não, mas bacana. Vou catar vocês ali fora. Catar significa conversar, cara. Essas pessoas de... Não, cara, transforma toda essa experiência de vocês, a apresentação foi excelente, mas transforma isso numa arquitetura de referência. Entendeu? Vocês conseguiram resolver um problema, gastaram mais tempo, acredito eu, na parte de decisão, porque tem um monte de coisa que você pode usar. E essa decisão, como tu disse, é um casamento. Tipo, você não vai mudar o SDN daqui a 6 meses, se não der certo, entendeu? Então, transforma isso aí, cara, numa arquitetura de referência e vai apresentar fora, cara. Acho que é bacana. Legal. Parabéns, cara. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, obrigado aí, pessoal da TOTOS.